Agora, 9 horas e 52 minutos, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina em Portugal. É uma doença pouco conhecida, mas que afeta 1 em cada 6 mulheres em idade reprodutiva. No próximo sábado realiza-se na Batalha o primeiro encontro de endometriose. É nosso convidado o ginecologista António Setúbal. Muito bom dia, obrigada por estar aqui no Diário da Manhã. Vamos então tentar perceber exatamente em que consiste esta doença, a endometriose. É um prazer aqui estar. Antes de mais, apenas fazer uma pequena correção. A endometriose é, de facto, uma doença responsável por infertilidade, mas não é a causa principal da infertilidade. Ou seja, não é a infertilidade que está a endometriose. A endometriose começa, é uma das causas apenas. É uma das causas, porque a endometriose basicamente é perda de qualidade de vida que se traduz sob a forma de dor. De dor que eu combato há muito tempo. A mulher ter dor durante a menstruação não é uma inevitabilidade cultural. E isso deve ser combatido. Depois temos as consequências da endometriose, que podem ser várias e graves, com perfuração intestinal, com a ausência de funcionamento do rim, todas as outras, em função do tipo de endometriose. E só depois é que eu diria que vem a infertilidade, muito embora as doentes de facto sejam caminhadas no limite, quando já sofreram anos e anos e anos de dores justamente por questões de infertilidade e não porque estavam com perda de qualidade de vida e estavam com alterações dos órgãos base, muitas vezes submetidas a cirurgias de emergência por causa dessa doença dita benigna. Isso quer dizer o quê? Que ainda muitas mulheres suportam facilmente dores, não procuram um médico e acham que tudo é normal? Não. Primeiro, a inevitabilidade cultural, do sentido de que ser mulher, ter dor menstrual, é normal. Como antigamente se pensava que ser mulher, ter incontinência urinária depois do parto era normal. Esse tabu foi vencido. Não é normal uma mulher aos 20 anos morrer de dores, faltar ao trabalho, etc. E esse é o principal tabu cultural. Depois tem que admitir algum desconhecimento dos médicos, nomeadamente dos meus próprios colegas ginecologistas. Lamento imenso esta sinceridade para todo o país, porque não há um encaminhamento no sentido certo, ou até há aquela célebre frase de engravide que isso passa, o que é justamente por isso que elas já não conseguem engravidar. E, portanto, há este somatório de fatores onde, na minha perspectiva, o que é preciso mudar antes de mais é a questão cultural. A dor não é uma inevitabilidade da mulher menstruada. Doutor, vamos então às causas desta doença. O que é que pode levar a que alguém, uma mulher, sofra de endometriose? As causas são várias, as teorias são várias. Há cerca de 2 semanas tivemos cá um dos especialistas que é responsável por uma das teorias da endometriose, o professor Jacques Tornese, há outra do professor Philippe Konings, há outra do Samson. Enfim, no fundo, basicamente corresponde ao implante do endométrio que corresponderia às células que sairiam durante a menstruação noutras partes do corpo. Pode ser sob a forma de tumores entre o reto e a vagina, pode ser na bexiga, pode comprimir o ureter, pode estar no pulmão, pode colapsar o pulmão cada vez que a mulher tem menstruação e, portanto, no fundo é uma ectopia, isto é, células fora do sítio, onde vão comprometer os órgãos afetados. E depois da mulher perceber que algo está mal, fazendo o diagnóstico, é faz-se facilmente ou é um pouco ainda difícil para os médicos? Eu respondo a essa sua pergunta com uma citação de um colega meu francês, de nome Michel Canis, que diz que o diagnóstico de endometriose, sobretudo a profunda, é feita com 2 ouvidos e com 1 dedo. Isto é fundamental, ouvir as mulheres, depois de as ouvir, fazer as perguntas target e a seguir um bom exame faz, em cerca de 80% a 90% dos casos, um diagnóstico de endometriose profunda e de endometriose severa. Quais são os tratamentos que existem? Neste momento, só a cirurgia é que é o único tratamento exclusivo no sentido de demolar, se não completamente, pelo menos de forma
quase completa as formas mais graves de endometriose e as menos graves de endometriose. Muito embora existam alguns medicamentos, entre eles a pílula, é aquele que eu defendo como principal medicamento no sentido de controlar basicamente as dores. E agora vai realizar-se este primeiro encontro português sobre endometriose. Que expectativas? Doutor, já percebi que é bastante crítico ainda sobre o desconhecimento que existe no meio médico sobre esta doença. Boas expectativas é que finalmente há um grupo de mulheres, parabéns a elas, que finalmente conseguiram organizar-se ao fim de muitos anos, depois de eu próprio ter tentado durante anos e anos transmitir aos meus colegas através de trazer cá os meus especialistas do mundo em vários congressos e finalmente as mulheres portuguesas conseguiram reunir-se. É preciso não relembrar que são 180 milhões de mulheres no mundo que sofrem desta doença. É preciso relembrar que uma em cada 8 a 10 mulheres em Portugal em idade fértil sofrem desta doença e é preciso lembrar que já em 2004 o Parlamento Europeu fez uma menção a esta doença para que os países, e uma recomendação para que os países, 2004, para que os países membros criassem um dia da endometriose, porque o custo na altura da endometriose na União Europeia, eu apenas trouxe isto aqui, era de cerca de 22,5 mil milhões de euros. Em 2004, que corresponderá agora, não sei, não sou economista para fazer as contas, mas seguramente será um custo mais ou menos superior em termos de 10%. Doutor, fica também esse alerta, então a dor não é normal, as mulheres devem então consultar o médico. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Diário da Manhã. Bom resto de dia e bom encontro sobre a endometriose. Obrigado a vós.